Oi, turma, bom dia. E aí, chegamos a mais um final de bimestre, certo? Muitos aí se empenharam bastante, né? Fizeram todas as atividades propostas em aula, desenvolveram assim de forma brilhante tanto as atividades como o trabalho, né? O vídeo, os áudios que eu solicitei. Olha, vocês estão assim de parabéns mesmo, tá? E aí a gente viu nesse primeiro bimestre aí antiguidade clássica, tá? Então a gente viu primeiro Grécia, né, suas cidades-estados, né, as polis gregas, né? O que é polis? São cidades independentes. A gente viu que a Grécia ela está dividida, né, em períodos, certo? O período micênico, que é o primeiro período em que há a construção aí das primeiras, né, fortificações, as primeiras cidades gregas aí, iniciam de forma pequena, e aí começam, né, a haver naquelas localidades algumas invasões de povos, certo? Então, primeiro nós tivemos os aqueus, depois os eólios, os jônios, certo? E aí, com a invasão dórica, certo? Nós tivemos a primeira diáspora grega. Por quê? Porque os dórios, eles eram povos muito guerreiros, certo? E aí eles, quando chegam a essa localidade, eles acabam, né, fazendo a primeira diáspora grega aí, que é o espalhamento do povo grego. E aí nós vamos ter a ocupação daquelas várias ilhas, né, ao longo ali do mar Mediterrâneo, que são de origem desses povos aí que acabaram nesse momento se espalhando e gerando novas localidades ali ao longo, né, daquelas ilhas em volta ali da Grécia, que vão formar, logicamente, né, toda a Magna Grécia. Nós tivemos aí o período homérico, certo? O período homérico é o período em que são contadas algumas histórias, né? Essas histórias elas são atribuídas ao escritor Homero, e essas histórias é que vão servir aí para a gente ter como referência a sociedade grega. É o momento aí dos mitos, né? Que vai nos auxiliar à compreensão aí dessa civilização. Nós temos Ilíada e Odisseia, né, como principais dentro desse período homérico, né? A Ilíada é que conta a guerra de Troia e a Odisseia que explica aí a volta de Ulisses, né? Nós temos também o terceiro período, que é o período arcaico, em que vão se formar as primeiras cidades-estados, tá? As primeiras polis gregas, elas vão se formar nesse momento. Nós temos aí a Acrópole, né? A Acrópole de Atenas, como um principal núcleo urbano. Ele se torna feito, né, de forma mais elevada, até para a questão de proteção. Nesse momento, a principal riqueza que uma civilização poderia ter era a terra fértil. E nesse momento a gente vai começar a ter a diferença aí das cidades-estados gregas, a sua cultura. Por mais que a gente chame tudo de Grécia, a gente sabe que elas têm diferenças marcantes, né? Duas aí são principais exemplos para a gente, que são Atenas, né? Que vai ter aí uma zona portuária, ela vai se desenvolver economicamente dentro do comércio marítimo, ela é muito rica, ela se torna muito poderosa, mas como todo o restante da Grécia tem uma base escravocrata, certo? Então eles se baseiam aí na escravidão para desenvolver a sua sociedade sobre essa escravidão. A escravidão nesse momento ela não tem nada a ver com cor de pele, né? Ela tem a ver com as vitórias em guerra. Então todo povo que era derrotado em guerra, ele se torna automaticamente escravo de outro povo. Nós também tínhamos um outro tipo de escravidão que posteriormente vai ser abolido, que é a escravidão por dívida. Então você se endividava com uma pessoa
e aí para se livrar daquela dívida você se tornava escravo daquela pessoa por um determinado período de tempo. Isso aí vai ser abolida depois com uma das 12 leis. A gente tem também Esparta, né, que foi muito marcante dentro dessa sociedade. Era um tipo de cultura totalmente diferente da de Atenas. Esparta, ela vivia uma diarquia, né, quer dizer que 2 reis administravam. Um era o rei administrativo e o outro era um rei ligado à guerra. Nós sabemos que os espartanos eles tinham características militares. Esparta era uma região muito fértil, né? As terras eram muito férteis, então eles precisaram desenvolver esse militarismo para a proteção, né, da sua região. Também tinha um tipo de servidão coletiva, tá? Então, além da questão da escravidão, era principalmente uma servidão, né? Eles tinham servos, era ligada à terra, né, ao trabalho com essa agricultura dentro dessa região. O período clássico, né, dentro da história grega, é um dos que mais nós conhecemos, até pela herança que nós temos desse período na nossa sociedade. Também é um período da invasão e do avanço persa sobre a Grécia, o período que também temos as Olimpíadas, né, as primeiras Olimpíadas gregas é lá nesse período. As guerras que foram feitas entre a Grécia e os persas vão se chamar guerras médicas. Essas guerras elas são vencidas pela Grécia e por conta dessas ameaças constantes da Pérsia, cria-se, né, o chamado Liga de Delos. A Liga de Delos foi uma liga entre as cidades-estados gregas para poder se preparar para um possível novo confronto com a Grécia. Eles começam a guardar fundos e aí Atenas, né, acaba utilizando de forma indevida esse fundo, né, para a reforma aí da Acrópole. Isso vai gerar uma grande insatisfação, né, entre as outras cidades-estados, o que vai levar a um conflito interno, né, dentro aí da Grécia, entre Atenas, né, com as cidades-estados que a apoiavam, e Esparta. Isso aí vai gerar uma guerra chamada Guerra de Peloponeso, que ela é feita entre Esparta e Atenas, é uma guerra civil, e essa guerra vai enfraquecer a Grécia, favorecendo um outro período dentro da história grega, que é o período helenístico. O que é esse período helenístico? Ocorre a invasão por parte dos macedônicos, né? Então Felipe II, aí, rei da Macedônia, faz essa invasão nesse momento em que a Grécia estava fragilizada. Felipe logo morre, né? Quem assume o poder é o filho Alexandre. E Alexandre, como ele foi educado dentro da cultura grega, né? Aristóteles foi o seu professor, então ele resolve difundir, né, essa cultura helenística, né, para todo mundo. Inicialmente era a cultura que ele tinha, era o helenismo, né, que é a cultura grega, só que no momento de expansão, Alexandre começa a adquirir territórios, né? O Egito, a Ásia são inseridos dentro dos seus domínios, e aí com isso Alexandre começa uma nova cultura chamada cultura helenística, que é a união da cultura grega, egípcia e oriental, principalmente persa, tá? E aí nós vamos ter ele com uma grande expansão territorial. Só que infelizmente Alexandre morre cedo, não tinha herdeiros, e o seu grande território aí, né, a sua grande conquista acaba sendo dividida entre os seus generais. Com relação a Roma
Roma, inicialmente, aí a gente tem duas origens, né, romanas. Uma que é a mitológica, que fala sobre Rômulo e Remo. Rômulo, né, se torna o primeiro rei de Roma e funda a cidade, né? E a partir de então a gente começa aí a ter uma diferença entre mitologia e a parte histórica. Na parte mitológica fala sobre esses dois irmãos que eram netos, né, do rei Nomitor, e eles foram sequestrados e abandonados numa floresta. Nessa floresta eles foram amamentados por uma loba e depois foram encontrados por um fazendeiro, foram criados e ali eles ficaram sabendo da sua história. Num dia eles voltam para se vingar, né, do inimigo do avô que tinha tomado as suas terras, e aí eles empreendem essa vingança e depois de vingados eles começam a construir a cidade de Roma. E em meio a essa construção os dois irmãos se desentendem, né? E Rômulo acaba matando Remo e tomando, né, todo o poder. Logicamente, né, a gente conta, né, essa base histórica, mitológica, mas tem a explicação histórica que os povos que habitavam a Península Itálica, né, inicialmente os latinos, sabinos, eles começam a se proteger de uma provável invasão etrusca, que também era um povo que habitava ali aquela região, só que era um povo mais guerreiro, mais hostil, e eles fazem em volta, né, das outras cidades um muro feito de madeira, né, um muro bem alto, para tentar impedir a invasão etrusca. Só que aí essa invasão provavelmente ela não foi contida, tanto que o primeiro rei de Roma, ele era de origem etrusca. Então a gente vê que os etruscos eles acabaram dominando, né, toda aquela região, e ali começa a primeira civilização romana, ok? Composta por latinos, sabinos, etruscos, italiotas, né, todo aquele povo que ali habitava. Roma, ela tem uma divisão social muito marcante, né? Então a gente tem aí uma pirâmide social. Dentro dessa pirâmide nós temos os que ocupam o topo, que são os patrícios, que são as famílias tradicionais romanas. Normalmente eles têm algum tipo de ligação com algum deus romano, lembrando que os deuses romanos aí eles têm como base a história religiosa grega, né? Então eles têm uma característica semelhantes, só que a nomenclatura é que se modifica. Nós temos no segundo patamar dessa pirâmide os plebeus, né, do período aí da monarquia romana, e a base de toda essa sociedade romana são os escravos, tá? A sociedade romana, tal qual a sociedade grega, ela tem uma base de mão de obra escrava. Lembrando novamente que a escravidão nesse período, ela não tem ligação com cor de pele, ela tem ligação com as guerras. Então todo povo que era vencido em guerra, ele se tornava escravo do povo que o venceu, tá bom? Então aí dentro dessas características, a gente tem 3 momentos da história romana. O primeiro com esse surgimento é o período da monarquia. Como eu falei para vocês, o primeiro rei ele foi etrusco, o último também, tá? Nós tínhamos essa divisão dentro aí da sociedade. Os patrícios, além de ter ligação com as terras, né? Eles tinham terras, eles eram uma nobreza dentro da sociedade romana, era elite romana. Eles também participavam da política romana através do Senado, tá? Então, muitos patrícios se tornavam senadores e faziam parte das decisões juntamente com o rei. A base escrava, né, como eu falei para vocês, era aquela que trabalhava a terra, era aquela que cultivava, e também nós tínhamos
a escravidão por dívidas dentro da sociedade romana. A partir de um determinado momento, começam a haver atritos entre o rei e o Senado, porque eles queriam, o rei queria dar mais poderes de participação aos plebeus, que eram os camponeses, eram aquelas pessoas dentro da sociedade que não tinham posses, grandes como a dos patrícios, e aí o rei começa a tentar dar um pouco mais de crédito a essa parcela da sociedade. O Senado ele vai contra e com isso ele depõe, o Senado depõe o rei, iniciando um outro momento dentro da história romana, que é a República Romana. Então, república tem a raiz na palavra coisa pública, e quem passa a deter o poder são os senadores. Nós vamos ter senadores divididos em várias partes dentro da administração romana. Nós vamos ter senadores ligados à contagem da população, senadores ligados à administração do dinheiro público, senadores que vão estar ali para poder verificar se aquele dinheiro está sendo bem empregado. Então era toda uma divisão dentro do Senado para poder gerir a civilização romana. Nesse momento aí da República Romana é o período de avanço, de expansionismo, é um momento que Roma começa a crescer muito, tá? É o momento tanto do crescimento comercial como principalmente de aquisição territorial. E acaba gerando novos problemas essas aquisições. Um dos problemas é a questão da divisão do que era conquistado. Essa divisão era totalmente desproporcional, os patrícios recebiam cada vez mais, os soldados também tinham o seu quinhão, o exército romano ele se torna grandioso, também tinha os seus ganhos, mas eram muito poucos. Nós vamos ter a aquisição aí de Cartago, cidade de Cartago, através das guerras púnicas, tá? São guerras muito marcantes, a gente coloca essa palavra no plural, porque foram três conflitos muito marcantes. Roma acaba vencendo, se torna aí senhora de Cartago, que era um grande entreposto comercial, muito importante nesse período aí. E aí, por conta desse crescimento, dessa dificuldade aí da administração, começa a ideia de uma nova forma de administração, que é o triunvirato. Eram 3 cônsules que vão ter o poder dentro de Roma. É o período de Júlio César, Quem nunca assistiu aí o filme Júlio César, é um filme muito legal aí que eu acredito que vocês vão gostar. Dá a impressão que ele era um imperador, mas ele não era. Ele era um dos 3 cônsules, tá? Então nós tínhamos o cônsul administrativo, o cônsul de guerra e o cônsul político, tá? Nesse momento a gente também já vai ter novos participantes dentro do Senado, que é chamado tribunos da plebe. O que é isso? O tribunos da plebe ele foi acrescentado porque os plebeus começaram a requisitar participação dentro da política, das decisões políticas romanas. E aí forma-se os tribunos da plebe para ajudar também nessa administração. Outra vitória muito conhecida dos plebeus vão ser as leis, que são de muita importância nesse momento. As leis que vão, por exemplo, acabar com a escravidão romana, as leis de Licínia, a escravidão por dívida, ela passa a ser abolida por conta de uma lei. A lei de Canuleia. O que é a lei de Canuleia? É a lei que passa a permitir o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que até então era proibida. E aí também nós temos dentro dessa situação aí algumas revoltas que passam a acontecer,
tentativas de reforma agrária feita pelos irmãos Graco, a morte desses irmãos Graco, assim, né, sendo assassinados. Então eram mudanças que não estavam sendo vistas com bons olhos. A gente também vai ter aí momentos de ditadura, né? Então aí um dos cônsules acaba tentando tomar o poder e implementando uma ditadura. Isso vai aos poucos levando ao início de um outro período dentro de Roma, que é o Império, né? Com Otávio Augusto, filho de Júlio César. Ele acaba tomando o poder e se tornando o primeiro imperador de Roma. Então aí nós temos um novo momento, né, na história romana, que é o Império. Esse momento ele vai estar dividido aí em Alto Império e Baixo Império, por conta de várias situações, inclusive invasões bárbaras, né, que a gente chama de invasões bárbaras, que são de povos de origem asiática, povos de origem eslava, que passam a ocupar, né, o território que antes era exclusivamente de domínio romano. Essas invasões, elas podem ser consideradas invasões militares, invasões com lutas e com guerra, mas também invasões de povos que chegam e começam a fazer parte, né, da vivência romana. Inclusive, muitos estrangeiros passam a fazer parte do exército romano, eles tinham essa permissão, né? Somente as últimas invasões feitas pelos hunos, pelos érulos, que vão destruir a forma de vida urbana que Roma tinha, né? Que as civilizações romanas tinham. Elas se findam com essas invasões desses povos, tá? E aí nós vamos ter um novo momento dentro da história, que é o período da Idade Média, ok? Então acho que aí a gente já falou bastante, né? O conteúdo é realmente grande. Espero que tenha sido de muita ajuda, né? Alguns aí eu tenho certeza que ficaram com algumas dúvidas, mas quando é assim, gente, entra em contato, ok? Beijo, tchau, primeiro ano.